Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou o Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir sobre doação de leite humano. O leite materno possibilita o desenvolvimento de bebês com muitos benefícios à sua saúde, possibilitando que esses bebês fiquem mais protegidos das infecções, diarreias e alergias. Nesse contexto, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para incentivar mulheres que amamentam a doarem leite, sendo que esse leite doado pode ser muito importante, especialmente para recém-nascidos internados, otimizando suas chances de recuperação. E para essa discussão, nós convidamos o Dr. Linus Paulin Facina, ele que é gerente médico do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Linus? Olá, boa noite, Guilherme, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para discutir esse tema. Para começar nossa discussão aqui, eu gostaria de perguntar qual a importância da captação do leite materno para a doação de leite humano? A captação do leite humano, ela é uma doação muito importante, porque é uma garantia do melhor alimento que a gente pode ter, principalmente para os prematuros internados, quando a mãe está impossibilitada de fazê-lo. E a principal população que a gente está falando realmente na doação aí de leite humano, ele está direcionada realmente a essa população de prematuros. E é muito interessante que na rede global de bancos de leite humano, a gente ressalta que hoje em dia, quando você pega, por exemplo, o próprio Brasil, de cada mãe que doa o seu leite humano, que normalmente é o leite que é excedente àquele que ela oferece para o seu próprio filho, ela está dando a possibilidade de pelo menos mais 12 mães se beneficiarem deste leite. E certamente são esses prematuros que vão se beneficiar mais, porque são aquelas crianças que ainda estão em fase de crescimento e desenvolvimento dentro de uma unidade de terapia neonatal e que têm o maior risco de mortalidade neste período e a gente precisa minimizá-lo ao máximo possível. Com isso, quais estratégias são necessárias para atrair mulheres lactantes para serem doadoras? A própria unidade de terapia intensiva neonatal, onde um recém-nascido está sendo atendido, ela tem que ser uma fonte de inspiração para que você possa ter, dentro das mães que participam daquele ambiente no seu dia a dia, aquelas que podem doar, aquelas que estão com leite excedente e aquelas que podem estar participando dessa ação devem ser incentivadas ali mesmo. Por outro lado, é muito importante a nível governamental e principalmente na rede brasileira de banco de leitos humanos, sempre termos campanhas que lembrem dessa possibilidade, porque muitas vezes as mães desconhecem a possibilidade de você estar doando leite humano, principalmente nos bancos de leites humanos públicos. E o acesso a essas redes é muito simples e fácil. Se você entrar, por exemplo, na rede de banco de leites humanos da Fundação Oswaldo Cruz, você tem lá todo o mapeamento de onde você pode doar o seu leite quando já está em excesso, obviamente, ao seu bebê. Eu fico insistindo muito nessa história do excesso, porque a doação é livre, a doação ela é uma captação espontânea e ela sempre, a gente se preocupa, obviamente, com o próprio filho da mãe, no sentido, obviamente, apesar do trocadilho, né, gente? No sentido de que aquela criança já recebeu a quantidade de leite suficiente, então a mãe, tendo esse excesso, ela pode estar doando e participando dessas múltiplas campanhas que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Se a gente for esquecer isso ao longo do ano, tem duas datas muito legais para lembrar isso. Agora é dia 19 de maio, né, que é o que a gente está comemorando aí como Banco de Leite Humano, e na sequência tem em agosto a Semana do Leite Materno. Essa sequência do aleitamento materno também é muito importante, e aí não é só um dia, é uma semana toda que normalmente os hospitais e centros de aleitamento fazem para enriquecer ainda mais de informações e tirar esses mitos de que a mãe pode estar doando, esse leite ele é beneficiado, ele acaba sendo, obviamente, tratado para minimizar riscos e aumentar, obviamente, a captação. E essas mães que estão dispostas a ser doadoras, eu queria saber se ao longo do puerpério existe algum período mais oportuno para a paciente doar o leite dela. A maravilha do ser humano é que o leite humano, a partir do momento que nasce o bebê em uma mãe, em qualquer etapa que ela está no puerpério, no pós-natal, ela pode ser doadora, desde que ela já tenha ofertado para o seu próprio bebê. Ela ofertou, aquilo que ela conseguir doar já é de muita valia. E até é importante a gente ter cada vez mais doações,
porque os bancos de leite humanos no Brasil são mundialmente reconhecidos por terem uma sistemática de coleta desse leite muito simples. E essa capacidade vem sendo copiada no bom sentido de trazer essas informações para países da América Latina, África e Ásia, aonde você precisa ter essa coleta da maneira mais simples possível. E essa coleta da maneira mais simples possível hoje é feita na própria casa, a mãe ordenha, ela é orientada nos cuidados de higiene mínimo, onde ela coloca, por exemplo, uma touca para evitar queda de cabelo na hora que está coletando, a higienização da sua própria mama, como ela faz a extração, e a coleta são feitas em vidros que estão ali disponíveis para ela. Normalmente se dá a opção por coletar em vidros cujas tampas são de plásticos, e é ensinado toda uma técnica de esterilização, nada complicado, em que a mãe pega esses vidros que se tem disponível em casa, coloca para ferver por 15 minutos numa água fervente dentro de uma panela, deixa secar com as bocas para baixo, tanto a tampa quanto o vidro, não enxuga com nenhum pano de cozinha ou toalha, e é só isso. Quer dizer, ela ordenha, ela coleta, armazena, pode ficar armazenado num freezer por até 15 dias, e ela pode optar por levar ao banco de leite para estar entregando, e esse leite então será tratado para poder ser utilizado. Esse é um detalhe muito importante. A gente sempre está acompanhando as sorologias destas mães para doenças infectocontagiosas, possibilidade, principalmente, de acompanhamento com relação a qualquer alteração que possa ter este leite. E só então, depois de pasteurizado pelo banco de leite, que ele é levado para as unidades neonatais a serem utilizadas. O senhor poderia detalhar um pouquinho mais os processos que o leite doado deve passar para que ele possa ser aceito pelo banco de leite? Detalhar mais um pouquinho mais sobre as sorologias? É importante aqui a gente começar não pelo aleitamento direto, ou seja, não pela não doação. Ou seja, se a gente for falar de aleitamento cruzado, de mães em que estejam amamentando um filho e gostariam de oferecer o excesso diretamente para outra criança, nós não estimulamos isso, tá? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece essa sendo uma técnica adequada. Por quê? Porque, obviamente, uma mãe que vai oferecer diretamente, ela pode não estar tendo o seu controle das sorologias, ela pode não estar tendo o controle de alguma doença que ela possa estar vivendo e vivenciando por algum determinado período, então ela precisa, de fato, estar sendo acompanhada. Quando esta mãe é acompanhada, significa que o banco de leite pede, pelo menos, para aquela mãe que vai ser uma doadora, que se repita as sorologias a cada 6 meses. Mas que sorologias são essas? As sorologias principais que são normalmente acompanhadas de uma mãe doadora. A gente acompanha HIV, a gente acompanha que é a AIDS, né? A gente acompanha as sorologias para hepatites B e C, sífilis, citomegalovírus, a gente precisa constantemente estar vendo se ela já teve ou se está em vigência de uma infecção por citomegalovírus, sorologias para Chagas e as sorologias para o HTLV. Então, essas são basicamente as principais que a gente tem hoje como restrição. E as mães, normalmente, em termos de condições, ela tem que estar saudável, ela não deve fazer uso de álcool, ela não deve fazer uso de drogas ilícitas e nem estar tomando medicamentos que possam ser incompatíveis com a doação de leite humano. O que são medicamentos incompatíveis para uma doação de leite humano? É que possam passar pelo leite humano e, obviamente, na hora que ela doa, isso vai passar para outras crianças. E como nós estamos insistindo e falando o tempo todo que a principal população que vai se beneficiar são os prematuros, esta é uma fase bastante frágil de idade, né? São crianças abaixo de 2,5 kg, a gente tem que ter esse cuidado excepcional, sempre olhando com muito carinho para que todas as etapas sejam cumpridas. Inclusive, algumas mães perguntam assim, puxa, e se eu for fumante, posso estar doando? Pelas as regras atuais, obviamente, a gente recomenda que sejam mães que sejam fumantes abaixo de 10 cigarros por dia. Essa é a regra, tá? Mas elas também podem ser doadoras, sim, desde que não sejam fumantes excessivas. Quando o banco de leite recebe esses leites, os frasquinhos passam por algum tipo de seleção ou classificação? Sim. Na verdade, o frasco que chega, essas mães são orientadas, treinadas, não se aceita, obviamente,
frascos assim sem um acompanhamento e registro de onde esta mãe participou ou não participou deste treinamento. Então, assim, é uma fiscalização muito bem feita pelos agentes sanitários, principalmente de saúde, onde a gente tem essa população enraizada já em alguns ambientes próximos às comunidades que mais precisam, ou ao redor de hospitais que têm unidades de terapia neonatais. Esses frascos, obviamente, quando chegam, eles vão ser transferidos os seus conteúdos, o seu leite, para os frascos adequados do banco de leite, mas nessa hora, qual é a principal questão que o banco de leite vai estar olhando? Qual é o aspecto macroscópico, ou seja, visual? Qual é a cor que o leite tem? Se ele tem algum odor que chame a atenção, que pode justificar, olha, aqui talvez tenha algum material contaminado ou não. Se tem presença de sujidade, se tiver, vai ter que ser descartado. Vão ser realizados alguns testes físico-químicos que vão determinar principalmente a quantidade de gordura que esse leite tem. Essa quantidade de gordura, algumas vezes, dá alguns indícios de que uma indicação médica pode pedir para o banco de leite, olha, eu estou precisando para este quadro específico deste recém-nascido, neste momento, uma quantidade de gordura menor. Existem situações assim? Existe. E existe situações ao contrário também, que você precisa de leites com quantidade de gordura maiores? Também existe. Normalmente a regra é ter essa informação para esses determinados casos específicos, né? E olha que coisa interessante, com todo este cuidado, e a gente tendo essa percepção que o número de bancos de leite vem aumentando quase gradativamente hoje, ano a ano. Hoje já está numa totalidade próxima de 225 a 230 bancos de leite distribuídos ao longo de todo o Brasil, muitos ainda concentrados na região sudeste, sul e principalmente centro-oeste, mas já aparecendo números expressivos no norte e nordeste. A gente percebe que 30% ainda do leite que chega, ele acaba sendo descartado, tem perdas. Por quê? Porque o rigor e a vigilância em cima desse leite que é doado é muito grande. Então, quando este leite chega para ser utilizado numa unidade neonatal para um prematuro, para uma recuperação dele, tenha a certeza, esse leite passou por uma forte fiscalização e, mais do que isso, ele é a garantia de qualidade, razão pela qual essa rede brasileira de bancos de leites humanos é reconhecida internacionalmente, né? O senhor comentou um pouquinho antes a respeito de amamentação cruzada. O senhor poderia detalhar um pouquinho melhor a diferença entre a doação do leite humano e a amamentação cruzada? Sim, a amamentação cruzada refere-se única e exclusivamente quando uma mãe tem o desejo de dar de mamar a uma outra criança, mas ela não passa por essa fiscalização e ela oferece, de fato, o seu próprio leite sem passar por estas regras fiscalizatórias de armazenagem e de controle e passa para uma outra criança. Isso não é recomendado, tá? Se a gente pegar uma das piores situações, como sífilis, como, por exemplo, as próprias doenças infecciosas que eu já mencionei, ou até a própria AIDS, se isso não passar por fiscalização, a gente está correndo um sério risco de estar transmitindo para uma outra criança, de uma outra família, estas doenças. Já quando você vai para uma doação de leite materno, ele passa rigorosamente por todas essas análises sorológicas à doadora, temporalmente, sempre no mínimo a cada 6 meses, e, obviamente, sempre monitorada clinicamente se tem ou não tem alguma manifestação de uma possível doença, quer seja para ela ou para o próprio filho dela. Então, essa é a grande diferença entre a amamentação cruzada e a doação do leite materno propriamente dito. O senhor comentou um pouquinho no começo da nossa conversa que os prematuros são os principais a receber esse tipo de aleitamento, né, de doação. Além deles, quais crianças são candidatas a receber esse leite humano doado? Ou se tem alguma indicação para receber esse leite doado? As crianças principais que recebem essa doação de leite materno, elas são crianças que estão em algum grupo de risco. Só para você ter uma ideia, a gente sabe que o aleitamento materno, né, de uma maneira em geral, ele reduz em muito o risco de mortalidade infantil durante os primeiros 2 anos de vida das crianças, né? Quanto mais a gente estender o aleitamento materno, mais a gente consegue, até os 2 anos de idade,
A cada mês que se ganha chegando perto disso, aumenta a probabilidade de você reduzir essas mortalidades, principalmente num país extenso como o nosso, continental, aonde carece muitas vezes de alimentações básicas, né? E se a gente pegar a população de prematuros, ela não é desprezível. A gente tem hoje no Brasil, em média por ano, 330 mil prematuros que nascem por ano. Então, 330 mil são bebês que estão correndo um risco. E qual é o principal risco deles? Se você entender que a ameaça deles é o trato gastrointestinal, uma das priores, principalmente a ocorrência de uma doença chamada enterocolite necrotizante ou necrosante, como queira dizer, ela pode afetar com gravidade, inclusive ir ao óbito, essas crianças de muito baixo peso. E quando você faz a administração nessas crianças de muito baixo peso e se inicia a alimentação com leite humano, se reduz em até 58% a taxa de mortalidade, especificamente nessa situação. Em outras situações, se você lembrar que o leite humano ele traz benefícios a longo prazo, então, por exemplo, ele reduz as alergias, ele reduz a obesidade, ele reduz a síndrome metabólica. O aleitamento através da doação permite a essas crianças cujas mães não tiveram a felicidade ou o momento adequado para poderem estar amamentando, por qualquer motivo que seja, elas poderão ter a sua maturidade fisiológica do ponto de vista de imunidade recuperada com este leite humano que vem sendo doado. Essas reduções que o senhor citou são em comparação à amamentação com fórmulas lácteas? Essas reduções são sempre em comparação à ausência do leite humano. Sim, a alimentação com fórmulas lácteas. A fórmula láctea, definitivamente, ela, como o próprio nome diz, né, é uma fórmula e ela não deixa de ser uma formulação ajustada bioquimicamente, ainda que ela contenha elementos proteicos extraídos de algo que se pareça com leite, que na verdade são proteínas do leite de vaca e outros tantos derivados agregados, elas não chegam à biodisponibilidade e à magia que toda a fórmula do leite humano contém. Até hoje não se tem esse leite que se chama humanizado artificialmente. O melhor leite ainda é o leite humano, ou seja, apesar da redundância, né? É o leite que vem diretamente dessas mães puérperas que em algum momento têm a disponibilidade de estar oferecendo o seu leite, quer diretamente para o seu filho, quer diretamente através de doações pelos bancos de leite. E reforço, não ofereçam leite cruzado, não ofereçam direto do seu leite para outro filho, outra criança, sem estes controles sorológicos e doenças infecto-contagiosas, com acompanhamento adequado de profissionais de saúde, quer seja médicos ou enfermeiros ou agentes sanitários que fazem essa vigilância por nós. O senhor poderia contar como é a experiência do nosso banco de leite dentro do Hospital Albert Einstein? O nosso banco de leite é um banco de leite do ponto de vista oficial, ele compõe essa rede de banco de leite. A diferença é que o nosso banco de leite ele não é aberto para doações externas. Então, o que acontece? O nosso banco de leite, ele segue as mesmas regras, ele está subordinado a essa mesma rede de banco de leites gerenciada pelo Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, que é onde ela centraliza toda essa fiscalização. A única diferença é que o nosso banco de leite, ele depende das doações das mães que naquele momento estão internadas com seu filho internado por algum motivo, e elas têm excedente de leite, ou seja, elas já ofereceram leite suficiente para o seu próprio filho e ainda tem excesso. E esse excedente é coletado e captado diretamente no nosso banco de leite, e esse leite vai para a unidade de terapia intensiva neonatal ou pediátrica. Um detalhe legal que é importante lembrar, por legislação e a forma mais adequada do ponto de vista ético-moral, não se faz direcionamento de doação de leite. Então, por exemplo, quando você fala, eu quero doar o meu leite, você não sabe quem é que vai receber o seu leite, para que não haja, obviamente, conflitos de interesse
e que não haja, obviamente, um direcionamento para uma família específica em detrimento de outras. Isso é uma das maneiras mais eficazes de se manter essa equidade na doação do aleitamento materno. O protocolo institucional para indicar o leite humano doado para algum paciente é o mesmo da É o mesmo. Fiocruz? É o mesmo, ela tem que seguir exatamente esse protocolo, inclusive ela passa por fiscalizações, ela tem que submeter documentos, inclusive dizendo qual foi a captação, de quantos litros se teve, isso é feito com regularidade. Existem tabelas no site públicas de qual é a capacidade de doação de toda essa nossa rede, são números bastante gigantes, sabe? É legal você ver uma rede nacional funcionando tão bem. Quando você olha e você tem uma capacidade de quase 2,5 milhões de mulheres que já estão trabalhando, doando leites nesse sentido, né? Mas a gente chega a ver 30 milhões de mulheres assistidas, né? E os recém-nascidos beneficiados, se a gente tem essa possibilidade, porque assim, nasce os 330 mil, mas nas 330 mil, obviamente, assim, tem ainda crianças que ainda vão se beneficiar e que não são apenas os recém-nascidos prematuros, muitas vezes estão internados por outras patologias, e que incrementam e aumentam esse número, né? Eu sei que no Brasil hoje, a gente tem tido, no intervalo de tempo aí, desde praticamente o nascimento desta rede, já foram beneficiados quase que 2,8 milhões recém-nascidos. Então, assim, é um número que dá orgulho de ver de algo que no Brasil tramita sem diferenças sociais e que, principalmente nos serviços públicos, isso é muito bem feito e muito bem conduzido. Muito obrigado, doutor Linus. Muito obrigado. Queria te agradecer pela participação. Acredito que após essa discussão temos uma boa visão geral acerca do tema e, principalmente, eu não fazia ideia que eu, particularmente, né, não fazia ideia que o Brasil era tão referência no assunto e muito, muito bom de ver nosso país assim, né? Caso o senhor queira fazer alguma consideração final, fica aberto o espaço. A consideração que eu gostaria de fazer, até pegando um gancho com a sua fala, Guilherme, é exatamente isso. O Brasil tem pérolas, e essas pérolas foram que nos sustentaram durante estes anos todos, inclusive os de pandemia, no Sistema Único de Saúde. E lembrar que nós, como Einstein, somos parte desse atendimento, responsáveis, inclusive, por sustentação e testar estas políticas dentro de um ambiente de um hospital privado com tanta força quanto um serviço público. E nos orgulha muito dessas contribuições e retornos para o nosso serviço, não apenas nos hospitais públicos que a gente administra, mas também testando novos modelos sempre aqui dentro, para que estas ideias de Sistema Único de Saúde vinguem e fiquem cada vez mais fortes no nosso meio. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pela oportunidade, viu? Muito bem colocado. Muito obrigado, Dr. Linus. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.